Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Eu acho que tem muita gente aí com dúvida de como muda de faixa no karatê e no jiu-jitsu. Como que é isso? É tempo de, mês de ou tem que passar treino? numa Como prova? que é? Fala aí. Fala karatê primeiro aí. O karatê ele tem um tempo, né? Tem um tempo. Geralmente de 6 em 6 meses, dependendo da faixa, você consegue mudar até uma faixa roxa. É que hoje as coisas mudaram muito, né? Hoje tá. Não é que tá mais fácil, né? De certa forma tá mais fácil. Tá? Por exemplo, antigamente o pessoal fazia um faixa preta de karatê antigamente, você levava 10 anos, 12 anos, 15 anos, dependendo. Hoje em dia tem gente que consegue chegar à faixa preta com 3 anos, 4 anos. Tipo assim, ao meu ver, e isso é um pensamento meu, e alguém pode ter um pensamento diferente. Uma opinião sua, né? Não significa que eu tô certo nem que eu tô errado, é simplesmente a minha Seu opinião. ponto de vista. Isso. E eu acho que você chegar à faixa preta de karatê com 4 anos, 5 anos, pô, é muito pouco. Sabe? É muito pouco. Você não, é uma área do estudo da vida que é muito. Alarga muita coisa. Mais ampla, né? Você tem que aprender, você tem que saber lutar, você tem que saber falar. Para você ser um sensei, sabe? Você tem que ter uma vivência bacana. Buscar aquele espírito de. Você tem que ter uma essência. Tal, aí com 3 anos você não consegue uma essência. Por exemplo, com 3 anos você não termina uma faculdade com 3 anos. Sabe? Com 4 anos, dependendo da faculdade, você termina com 4 anos uma faculdade. E aí é onde tem muita dificuldade. Tem muita gente que fala, para ser um professor de arte marcial, tinha que ter uma faculdade de educação física. Beleza, hoje o pessoal termina com 3 anos, você não tá apto a dar uma aula. Isso é uma concepção minha. Mas aí, tem um cara que pratica karatê há 15 anos. Caramba, o cara sabe de tudo que ele tá fazendo, sabe? Ele sabe do início ao fim e não tem Sabe passar a filosofia. Isso, não tem um cara que estudou 4 anos numa faculdade que sabe falar mais de karatê do que o cara que estudou 15 anos karatê. Uhum. Mas em questão da faixa, voltando à faixa, então com 6 meses, dependendo da evolução de cada um, você consegue fazer uma troca de faixa. E é interessante porque você incentiva a pessoa, né? Se torna como um incentivo para você trocar de faixa, pra você continuar praticando, né? E ser fácil, tudo que vem fácil não é legal, Bem né? Cara? fácil vai fácil, né? Bem Como fácil. diz o ditado. E no jiu-jitsu, Ohara, essa mesma pegada? No jiu-jitsu, ainda essa tradição de você só troca de faixa se você realmente estiver apto para pegar essa faixa. Quando você está no início do jiu-jitsu, tipo, tá na faixa branca, quando é criança, para pegar a colorida, porque assim, ó, se você começar o jiu-jitsu hoje, você começa de branca, você já vai para azul. Se é de menor, tipo, tem menos de 16 anos, mais ou menos, se você estiver na branca, se você tem um exemplo, 6 anos, 7 anos, aí vai de amarela, vai laranja, verde, aí vem azul, roxa, marrom e preta. Aí para você fazer essa troca de faixa, você recebe um grau, tipo, a faixa de jiu-jitsu, ela tem uma ponta preta. Sim. Aí naquela ponta preta, você vai ganhando uns grauzinhos. Esses grauzinhos a gente coloca um esparadrapo, aí cada esparadrapo que a gente coloca é um grau. Sinal que esse aluno, ele está evoluindo. Então ele ganha o primeiro, segundo, terceiro. Ele chegou no 4º grau, ele está apto a trocar de faixa. Trocar de faixa. Então nesses 4 graus, ele não vai pegar um grau hoje, pega um grau próximo mês, pega um grau outro mês. Não, ele pega esse grau de acordo com o aprendizado que a gente vai vendo. Igual, eu comecei a dar aula aqui nessa academia que eu tô, acho que no mês de março, mais ou menos. É por aí. Já, né, mais ou menos isso. Já tem os moleques que eu tô treinando, que eu tô ensinando a eles, já tem quase 1 ano que estão treinando, e não trocaram de faixa. Então, esses meninos aí, sensei, e eu não vou trocar de faixa? Eu falei, não, você vai trocar. Ô, sensei, meu grau. Eu falei, quando você merecer. Porque eu tenho que ver, não é só o desempenho, ele pode estar lutando horrores, mas se ele não tiver disciplina na academia, não tiver disciplina em casa, ele não vai ganhar. Na escola, na tal, né? escola, é isso mesmo. Então, o que a gente ensina lá, até nas outras marciais é assim também. Porque a arte marcial, ela ensina a disciplina. Não só na academia, dentro de casa, na escola e na rua. Se a gente ficar sabendo que, tipo, ele tá desobedecendo em casa, ele tá respondendo, aí eu vou e converso com ele.
Então esse grau dele não vai servir só para a luta. Ele vai servir também para a disciplina. Quando eu estou passando o grau, falo, esse grau não é só que você está evoluindo aqui. Eu quero saber como é que você está na escola, como você está na rua, Que como da você hora. está em casa. Aham. Aí você está apto. Quando é adulto, aí vai ser o desenvolvimento dele no tatame, porque a gente não vai Não cobrar pode um podar, atleta. não tem O nem como. adulto, ele Adulto tem um já tá pensamento feito. adulto, então, mas criança a gente tem um pensamento, mas mesmo assim, não é tão fácil. Ele vai ter que ralar para conseguir aquele grau também. É. Só um adendo, desculpa. Não. Só um adendo do karatê, só pra finalizar a parte de grau de karatê. Uhum. No karatê cada faixa ele tem, no dia do exame, ele tem uma série de movimentos que tem que ser feito, né? Pra cada Ah, grau. tá. Pra cada No um tem karatê, tipo, tem um exame que você, tipo, Isso, tá, né? vai... Isso, aí igual tem uma entendeu. série de dificuldade de exercícios. Tipo, amarela é um exercício com certa dificuldade. E aí vermelha e assim por diante. Cada um tem uma quantidade de exercícios. E tem um movimento que chama kata. Que é como se fosse um... Como é que eu posso explicar? Um compilado de movimentos de luta. Simulando uma luta, por exemplo. Entendeu? E aí você vai fazer aqueles movimentos. E aí, dependendo da sua perfeição na execução dos movimentos, aí você pode passar de grau ou não. Não. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.